Dizem na região que houve um homem tão sério que ninguém na vila inteira jamais o tinha visto sorrir, até o dia em que uma mulher desconhecida desceu da carroça do correio e, sem saber, trouxe no bolso a única coisa capaz de quebrar aquele silêncio de ferro. O que ninguém imaginava é que aquele sorriso, quando enfim chegou, mudaria não só a vida dele, mas o destino de toda a vila do Bom Retiro. Você já conheceu alguém que parecia ter o coração trancado a 7 chaves? Daqueles que falam pouco, encaram firme e parecem carregar uma dor que ninguém nunca soube explicar. E já parou para pensar que talvez, por trás de toda aquela seriedade, exista apenas um homem esperando que alguém tenha a paciência e a doçura de bater de novo na porta do peito dele? Pois foi exatamente isso que aconteceu naquele lugarejo esquecido, e a história é tão bonita que ainda hoje os mais velhos contam com os olhos marejados. Mas essa história aconteceu faz muito tempo, no interior de Goiás, no ano de 1897, numa pequena vila chamada Bom Retiro, encravada entre morros de capim dourado e um riacho de águas claras que cortava a terra vermelha como uma veia de prata. Antes de a gente entrar de cabeça nessa história que promete aquecer o seu coração, eu quero te pedir uma coisa simples, mas que ajuda demais o nosso canal a continuar contando esses contos de antigamente. Se você gosta dessas histórias de amor, de superação e de emoção das antigas, deixa aqui nos comentários de qual cidade, de qual estado ou de qual país você está assistindo agora. Eu fico muito feliz de ver gente de todos os cantos reunida aqui, sentada comigo, nesse alpendre da memória. Aproveita e deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Agora pega o teu café, acomoda-te na cadeira mais confortável da casa e vem comigo conhecer a mais bela história de amor que a Vila do Bom Retiro já viu nascer. Naquele tempo, o Bom Retiro era um punhado de casas de adobe caiadas de branco, dispostas em volta de uma pracinha de terra batida, onde só havia um cruzeiro de madeira escura e um pé de jacarandá tão antigo que, segundo os antigos, já estava ali antes mesmo de a vila existir. As manhãs começavam com o canto dos galos e o cheiro de lenha queimada subindo das cozinhas e terminavam com o sino da capelinha de Santa Rita chamando para a reza das 6. A vida era simples, medida pelo nascer e pelo pôr do sol, pelo tempo das chuvas e pelo tempo da seca, e quase tudo o que acontecia ali já tinha acontecido no dia anterior e tornaria a acontecer no dia seguinte. No coração daquela vila, na esquina onde a rua principal encontrava a estrada de terra que levava para o arraial vizinho, ficava a ferraria. Era um casarão baixo, de telhas escuras de tanto fumo, com uma forja que vivia acesa e um portão de madeira pesada que rangia como gente velha quando se abria. Dentro dela, trabalhava Bernardo Quintela, e era dele que toda a vila falava em voz baixa, com uma mistura de respeito e de receio que ninguém sabia explicar direito. Bernardo era um homem alto, de ombros largos, curvados pelo peso da bigorna, mãos grandes e calejadas, e um rosto de feições firmes que o sol e a brasa tinham marcado com linhas profundas. Tinha os cabelos escuros já tocados de cinza nas têmporas e uns olhos castanhos tão sérios que pareciam estar sempre olhando para um ponto distante que mais ninguém enxergava. Não que ele fosse rude. Bernardo cumprimentava com um aceno de cabeça, atendia a todos que batiam à sua porta, entregava o serviço no prazo e cobrava o preço justo. Mas era calado de um jeito que incomodava, como se as palavras lhe custassem caro demais para serem desperdiçadas. Em 20 anos vivendo no Bom Retiro, ninguém se lembrava de ter ouvido Bernardo Quintela rir, nem mesmo de o ter visto abrir um sorriso de verdade, daqueles que chegam aos olhos. A rotina do ferreiro era sempre a mesma, e por isso mesmo virava quase um relógio para a vila. Antes de o sol nascer, já se via a fumaça subir da chaminé da forja, sinal de que Bernardo estava de pé,
Trabalhava o dia inteiro, parava apenas para um almoço frugal que ele mesmo preparava, e quando o sino da capela tocava para a reza das 6, fechava o portão pesado e recolhia-se para dentro, de onde não saía mais até o outro dia. Não frequentava a venda para prosa, não aparecia nas festas de arraial, não ia à missa de domingo, a não ser de longe, encostado no fundo da igreja, sempre o primeiro a sair. Era como se vivesse numa ilha cercada de gente por todos os lados, e ninguém soubesse a senha para chegar até ela. O que mais alimentava a desconfiança do povo era aquele quarto trancado nos fundos da ferraria. Ninguém jamais tinha visto o que havia lá dentro. O próprio Salvador, que vez por outra ajudava o ferreiro a descarregar carvão, contava que Bernardo nunca deixava ninguém chegar perto daquela porta de madeira escura, sempre fechada com um cadeado grosso. Diziam as línguas mais soltas que ali ele guardava dinheiro, ou então algum segredo terrível. Ninguém nem de longe imaginava a verdade, que era muito mais triste e muito mais bonita do que qualquer mexerico. E talvez fosse esse o maior sofrimento de Bernardo, não a dor que carregava, mas o fato de carregá-la sozinho, sem ninguém com quem dividir, dia após dia, ano após ano, na solidão de um coração trancado, acadeado como aquele quarto. O povo, que não gosta de silêncio, inventava explicações. Diziam uns que ele tinha o gênio amargo de nascença. Diziam outros que era orgulhoso, que se achava melhor que a vila. As mulheres na fonte cochichavam que homem assim, fechado daquele jeito, só podia esconder alguma coisa feia no passado. E as crianças, quando passavam correndo na frente da ferraria, abaixavam a voz e apertavam o passo, como se o ferreiro fosse um bicho que pudesse mordê-las só com o olhar. A verdade, porém, era bem outra, e mais funda do que qualquer um daqueles palpites. Mas a verdade de Bernardo era coisa que ele guardava trancada, no fundo do peito e no fundo de um quarto da ferraria que vivia fechado a cadeado e onde ninguém jamais tinha posto os pés. Foi numa manhã de abril, quando as chuvas já tinham ido embora e o céu amanhecia daquele azul lavado que só o outono do Cerrado conhece, que a vida do Bom Retiro começou a mudar sem que ninguém percebesse. A carroça do correio, que passava por ali uma vez por semana, levantando poeira e novidades, parou na praça com um chiado de freio e um relincho cansado. Do alto da boleia, o velho Firmino, que conduzia a carroça havia mais de 30 anos, desceu primeiro e estendeu a mão para ajudar uma passageira. E foi assim que a vila viu, pela primeira vez, Aurora Sampaio. Ela desceu com um sorriso já pronto no rosto, como se sorrir fosse para ela tão natural quanto respirar. Era uma moça de uns 26 anos, de estatura mediana, cabelos castanhos presos num coque frouxo, de onde escapavam fios que o vento gostava de bagunçar. Não se podia dizer que fosse a mulher mais bonita que já tinha pisado naquela terra, mas havia nela uma luz, uma coisa quente que vinha de dentro e que fazia as pessoas virarem o rosto para olhar sem saber bem porquê. Trazia um vestido simples de algodão cor de areia, uma mala de couro gasto e uma cesta de vime no braço. E trazia, sobretudo, uma alegria que parecia não caber dentro do peito. Mal pôs os pés no chão, Aurora agradeceu a Firmino, chamando-o de senhor com tanta gentileza que o velho carroceiro, acostumado a ser tratado aos berros, ficou sem jeito e tirou o chapéu. Depois, ela olhou em volta para as casinhas brancas, para o cruzeiro, para o pé de jacarandá e respirou fundo o ar que cheirava a terra e a flor de laranjeira. Disse mais para si mesma do que para alguém que aquele lugar tinha cara de começo de história boa. Quem estava por perto ouviu e não entendeu, mas guardou a frase, porque tinha um quê de profecia. Aurora vinha de longe. Nascera e se criara na capital da província, filha única de um professor de primeiras letras e de uma costureira, gente pobre, mas de muita instrução e muito afeto.
Crescera entre livros e cantiços, aprendendo com o pai a ler o mundo e com a mãe a remendar não só tecidos, mas também corações partidos. Quando os dois se foram, com pouco tempo de diferença, levados por uma febre que assolou a cidade num inverno triste, a Aurora ficou só no mundo, com a casa vazia e um silêncio que doía nos ouvidos. Foi então que se lembrou de uma carta antiga, guardada numa gaveta, escrita pela tia Rosalina, irmã mais velha de sua mãe, que anos antes se mudara para uma vila distante do interior de Goiás e que pedia, sempre que escrevia, que a sobrinha fosse visitá-la. A tia Rosalina mantinha no Bom Retiro uma pequena venda, dessas que vendem de tudo um pouco, do sal ao querosene, da linha de costura ao doce de leite. E era ela também quem, de boa vontade, ensinava as primeiras letras às poucas crianças do lugar, num quartinho dos fundos que servia de escola improvisada. Aurora escreveu para a tia dizendo que iria, que precisava recomeçar a vida em algum lugar onde houvesse gente de quem cuidar. Mas o destino, que às vezes é cruel com seu tempo, quis que Rosalina adoecesse e partisse antes mesmo de a sobrinha chegar. Quando Aurora desceu da carroça naquela manhã de abril, não sabia ainda que a tia já havia sido enterrada fazia 2 semanas e que herdara, junto com o luto, uma venda empoeirada, uma escolinha sem professora e uma dívida antiga cujo tamanho ela ainda nem imaginava. Foi Dona Sebastiana quem lhe deu a notícia. Beata da capela, de língua afiada e coração desconfiado, Dona Sebastiana se aproximou da recém-chegada com a curiosidade de quem fareja novidade e, ao descobrir quem ela era, contou de uma vez só, sem rodeios, que a finada Rosalina, Deus a tivesse, já não era mais deste mundo. Aurora sentiu o chão faltar debaixo dos pés. Os olhos se encheram d'água e por um instante toda a sua luz pareceu apagar. Mas em vez de desabar ali na praça, ela respirou fundo. Enxugou o rosto com as costas da mão e perguntou com a voz tremendo apenas um pouco onde ficava o túmulo da tia, porque queria rezar por ela antes de qualquer outra coisa. Dona Sebastiana, que esperava lágrimas e drama, ficou surpresa com aquela coragem mansa e por um momento, só por um momento, abrandou o olhar. Nos dias que se seguiram, a vila inteira passou a observar a forasteira com a atenção de quem não tem muito o que fazer. E o que viram foi de espantar. Aurora pegou a venda da tia, que estava às moscas, empoeirada e de prateleiras meio vazias, e em uma semana transformou aquilo num lugar onde as pessoas queriam estar. Varreu, lavou, arrumou, pôs flores do campo num jarro em cima do balcão, e principalmente recebeu cada freguês como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Perguntava pelo nome, pela família, pela plantação, lembrava do que cada um gostava, ria das próprias trapalhadas com o peso e a medida e tinha sempre uma palavra boa na ponta da língua. As mulheres começaram a inventar desculpas para ir à venda só para conversar. Os homens passavam na frente só para tirar o chapéu. E aos poucos, sem que ninguém mandasse, o Bom Retiro começou a sorrir mais. Mas seria mentira dizer que aqueles primeiros dias foram fáceis para a Aurora. De dia, ela era toda luz, toda prosa boa, distribuindo gentileza como quem reparte pão quente. À noite, porém, quando a venda fechava e o silêncio descia sobre a vila, a solidão vinha bater à sua porta como uma velha conhecida. Naquele quartinho dos fundos, deitada na cama estreita que tinha sido da tia, Aurora chorava baixinho a falta dos pais, a falta da tia, que não conhecera em vida, a falta de um colo onde descansar a cabeça depois de um dia inteiro sendo forte para os outros. Abraçava o travesseiro e conversava com Deus em voz baixa, pedindo força para não desanimar, prometendo que daria conta, custasse o que custasse. E de manhã, lavava o rosto na bacia de água fria, prendia o cabelo,
ensaiava o sorriso no espelho rachado e saía para o mundo de novo inteira, ou ao menos parecendo inteira, que para muita gente já é um modo de coragem. Numa das primeiras tardes, Aurora caminhou até o pequeno cemitério da vila, atrás da capela, para conhecer, enfim, o túmulo da tia Rosalina. Era uma cova simples, com uma cruz de madeira e o nome escrito a ferro quente, já com um punhado de mato crescendo em volta. Aurora ajoelhou-se ali, arrancou o mato com as próprias mãos, limpou a terra e prometeu à tia que não deixaria morrer o que ela havia começado, nem a venda, nem a escola, nem o costume bom de cuidar das pessoas. O vento morno do fim de tarde balançava o capim, e um sabiá cantava num galho próximo, e Aurora teve a estranha sensação de que a tia, de algum lugar, a escutava e aprovava. Voltou para casa com o coração um pouco mais leve e com uma determinação nova brilhando nos olhos. Foi por esses dias que Aurora começou a conhecer, um por um, os moradores que se tornariam a sua nova família. Conheceu o seu Antônio, lavrador viúvo de mãos tortas pela idade, que vivia sozinho numa casinha na saída da vila e que escondia, atrás da casca rude, uma ternura de avô sem netos. Conheceu Dona Benícia, parteira da região, mulher forte que já tinha trazido ao mundo metade do Bom Retiro, e que falava alto e ria mais alto ainda. Conheceu Salvador, um rapaz de seus 20 e poucos anos, órfão criado pela vila, que fazia bicos de tudo, carregava água, entregava recados e que se afeiçoou a Aurora como quem encontra uma irmã mais velha, passando a ajudá-la na venda em troca de comida e de umas lições de leitura. E conheceu, claro, Dona Sebastiana, que continuava a observá-la com aquele olho desconfiado de quem espera, a qualquer momento, descobrir o podre escondido na pessoa boa demais. A venda, que Aurora reformou com as próprias mãos e a ajuda de Salvador, foi virando aos poucos o ponto de encontro da vila. Ela esfregou o chão de tijolo até ele brilhar, caiu as paredes de novo, organizou as prateleiras de um jeito que dava gosto de olhar, os vidros de bala coloridos perto da janela, os rolos de tecido empilhados por cor, os potes de mantimento etiquetados com a letra bonita que ela aprendera com o pai. Pôs um banquinho na frente do balcão para quem quisesse sentar e conversar, e quase sempre tinha um café passado, na hora para oferecer. O cheiro daquele café, misturado ao cheiro de rapadura e de sabão de coco, virou o cheiro da venda da Aurora. E até hoje, dizem os mais velhos, quem sente um cheiro assim se lembra dela na hora. Não demorou para que a venda virasse o coração pulsante do Bom Retiro. Era ali que as notícias chegavam e se espalhavam, que os negócios se acertavam, que as mágoas se desabafavam e as alegrias se compartilhavam. Aurora tinha um dom raro, o de fazer cada pessoa que entrava sentir-se, por aqueles minutos, a mais importante do mundo. Para a lavadeira cansada, tinha uma palavra de ânimo. Para o lavrador preocupado com a seca, tinha uma xícara de café e um ombro de escuta. Para as crianças que vinham comprar bala com a moedinha suada na mão, tinha sempre um docinho a mais, oferecido com um sorriso e a recomendação de que escovassem bem os dentes depois. As pessoas saíam da venda da Aurora mais leves do que tinham entrado. E isso num lugar onde a vida era dura, valia mais do que qualquer mercadoria das prateleiras. Mas o que talvez mais encantasse a vila era o modo como a Aurora falava de todo mundo pelo lado bom. Numa terra onde a fofoca era o passatempo predileto, ela se recusava a repetir maldade. Quando alguém vinha com uma intriga, ela escutava, mas no fim arranjava sempre um jeito gentil de virar a conversa, de lembrar uma qualidade da pessoa criticada, de pôr um pouco de luz onde os outros só queriam ver sombra. Aos poucos, sem sermão e sem cobrança, foi ensinando a vila inteira um jeito mais bondoso de olhar o próximo.
E talvez tenha sido por isso, mais do que por qualquer outra coisa, que ninguém estranhou quando ela começou a defender, contra a opinião de todos, o ferreiro fechado que a vila havia condenado ao apelido silencioso de homem sem coração. Mas Aurora não se contentou em reabrir a venda. Numa tarde, conversando com Dona Sebastiana, ficou sabendo que muita gente grande do Bom Retiro não sabia ler nem escrever o próprio nome. Homens feitos que assinavam recibos com o dedo molhado de tinta, mulheres que recebiam carta dos filhos que tinham ido tentar a vida na cidade e precisavam pedir para o padre ou para o boticário ler em voz alta, expondo a intimidade da família a ouvidos alheios. Aquilo apertou o coração de Aurora. Ela pensou no pai, que dizia que ensinar alguém a ler era como abrir uma janela num quarto escuro, e decidiu ali, na hora, que reabriria a escolinha da tia, só que maior, para quem quisesse aprender, tivesse a idade que tivesse. No começo riram dela. Que ideia! Ensinar gente adulta a ler, gente de mão calejada de enxada, que mal tinha tempo de descansar. Mas Aurora era teimosa do jeito mais doce que existe, daquele que não briga, apenas insiste com um sorriso. Começou com 2 alunas, depois 4, depois a sala dos fundos da venda. Já não cabia tanta gente nas noites de terça e de quinta, depois da lida, quando o sol baixava e o cerrado esfriava. Ela ensinava com paciência de santa, fazendo das letras um brinquedo, comparando o B com a barriga de quem comeu demais, o S com a cobra que assobia, e quando alguém enfim conseguia ler a primeira palavra sozinho, ela batia palmas e ria de felicidade como se a vitória fosse dela. E talvez fosse mesmo. Havia histórias naquela escola improvisada que fariam chorar até a pedra mais dura. Tinha o caso do seu Antônio, o lavrador viúvo, que se matriculou escondido, com vergonha da idade, e que confessou a Aurora, baixando os olhos, que o seu maior sonho era conseguir ler sozinho as cartas que a falecida esposa lhe ditara a um vizinho nos tempos de namoro, cartas que ele guardava num laço de fita dentro de uma lata, e que durante anos só conseguira ouvir pela boca dos outros. Aurora pegou aquelas cartas amareladas com o cuidado de quem segura uma relíquia e durante semanas, nas tardes vagas, ensinou o velho a decifrar cada palavra. No dia em que o seu Antônio enfim conseguiu ler, com a voz tremendo, a frase em que a esposa dizia que o amava mais que tudo neste mundo. O velho chorou feito criança, e Aurora chorou junto, e os dois ficaram ali, rindo e chorando, diante de um amor que a morte não tinha conseguido apagar, porque enfim tinha encontrado quem o lesse. Quando se completou o 1º ano da escolinha, Aurora resolveu fazer uma pequena festa para comemorar, e foi uma das tardes mais bonitas de que o Bom Retiro guardou notícia. Os alunos, gente adulta de mão calejada, sentaram-se em fila diante das famílias reunidas no terreiro da venda, e um a um se levantaram para ler, em voz alta e trêmula de orgulho, um trecho que tinham escolhido. Uns leram versículos da Bíblia, outros leram a letra de uma canção antiga, e a lavadeira Dona Quitéria, que começara o ano sem saber distinguir uma letra da outra, leu uma carta que ela mesma havia escrito para o filho que trabalhava longe, e não houve olho seco no terreiro quando ela terminou. Aurora, de pé ao lado, batia palmas em cada leitura, com o rosto banhado de lágrimas de alegria, e pensava que o pai, o velho professor que sonhava em abrir janelas nos quartos escuros, estaria orgulhoso de ver tantas janelas abertas de uma vez só. Misturado à multidão, no fundo do terreiro, encostado discretamente no muro, como era do seu feitio, estava Bernardo. Ninguém o tinha convidado, e mesmo assim ele viera, atraído por uma força que já não sabia combater. Ficou ali, calado, vendo a Aurora resplandecer no meio da gente que ela tinha ajudado a transformar, e sentiu no peito uma mistura de admiração e de algo mais fundo,
mais perigoso, que ele ainda não ousava chamar pelo nome. Quando os olhos dos dois se cruzaram por cima das cabeças da multidão, Aurora lhe deu um sorriso só dela, um sorriso que parecia dizer obrigada por ter vindo, e Bernardo, em vez de baixar a cabeça como sempre fazia, sustentou o olhar dela por um instante mais longo e respondeu com um aceno lento, quase solene. Foi pouco, mas para quem conhecia o ferreiro, foi como se ele tivesse gritado um sentimento aos quatro ventos. E Dona Sebastiana, que via tudo, cutucou a comadre do lado e cochichou que ali, sem dúvida nenhuma, estava nascendo a mais bela história de amor que aquela vila um dia veria. Tinha também a história de Dona Benícia, a parteira, que aprendeu a ler e a escrever para poder anotar num caderno os nomes e as datas de todos os partos que fazia, dizendo orgulhosa que assim ninguém da vila ficaria sem saber o dia exato em que tinha vindo ao mundo. E a de Salvador, o rapaz órfão, que tinha uma sede de saber que comovia, e que em poucos meses passou de soletrar com dificuldade a devorar todo o livro que caísse em suas mãos, sonhando alto em um dia, quem sabe, virar professor também, e ensinar outros como Aurora o ensinava. Cada vitória daquelas era uma festa pequena no coração de Aurora, e ela escrevia tudo numa carta que nunca enviava a ninguém, endereçada simplesmente aos seus pais no céu, contando que estava cumprindo o que eles tinham lhe ensinado, que estava abrindo janelas em quartos escuros, uma por uma. O Bom Retiro, que antes era uma vila cinzenta de cabeça baixa, foi ganhando cor. As pessoas se cumprimentavam mais, paravam para conversar, riam das histórias que Aurora contava. Parecia que aquela moça tinha trazido na cesta de vime, junto com as poucas coisas que possuía, uma semente de alegria que começava a brotar em cada quintal. Só havia uma porta em toda a vila, onde aquela luz ainda não tinha conseguido entrar, e era justamente a porta pesada da ferraria de Bernardo Quintela. O primeiro encontro dos dois foi por acaso, e quase virou desentendimento. Aurora precisava consertar a fechadura da venda, que estava emperrada de tanto tempo sem uso, e a tranca de ferro de um baú antigo que tinha sido da tia. Disseram-lhe que a única pessoa capaz de resolver aquilo era o ferreiro. Ela atravessou a praça numa manhã de sol, entrou na ferraria sem cerimônia, atraída pelo calor da forja e pelo cheiro de metal quente, e encontrou Bernardo curvado sobre a bigorna, martelando uma ferradura com golpes certeiros. A luz alaranjada da brasa banhava o rosto sério dele, e por um instante Aurora ficou parada à porta, sem saber bem por quê, sentindo que havia ali alguma coisa que ela ainda não conseguia nomear. Quando ele percebeu a presença dela, parou o martelo no ar e a encarou com aqueles olhos castanhos que pareciam medir as pessoas por dentro. Não disse bom dia, apenas esperou, em silêncio, que ela falasse. Aurora, que não se intimidava com facilidade, sorriu o seu melhor sorriso, apresentou-se como a sobrinha da finada Rosalina, a nova dona da venda, e explicou o que precisava. Bernardo o ouviu sem mudar a expressão. Depois respondeu com a voz grave e curta que sim, que daria conta, que ela deixasse a fechadura e o baú ali e voltasse no fim da tarde. Só isso. Nenhuma palavra a mais, nenhum sorriso, nenhuma pergunta de volta. Aurora ainda tentou puxar conversa, comentou que tinha ouvido falar muito bem do trabalho dele, perguntou se fazia tempo que vivia na vila. Ele respondeu com um aceno de cabeça e um 20 anos seco, e voltou-se de novo para a bigorna, dando o assunto por encerrado. Qualquer outra pessoa teria ido embora ofendida, achando o ferreiro um grosso. Aurora, porém, saiu da ferraria pensativa, mas não magoada. No caminho de volta, ia repetindo na cabeça a cena e havia uma coisa que não lhe saía da memória. No instante em que ela falara da tia Rosalina, por uma fração de segundo, o olhar duro de Bernardo tinha vacilado. Tinha passado por ele uma sombra de tristeza tão rápida que ninguém menos atento perceberia.
Aurora percebeu e entendeu, com aquela intuição que herdara da mãe, que aquele homem não era ranzinza por maldade. Era um homem que sofria. Havia naquele olhar a marca de uma perda. Ela conhecia bem aquela marca, porque a via no próprio espelho todas as manhãs. E gente que sofre, ela sabia, não precisa de quem a julgue, precisa de quem tenha a paciência de esperar. E paciência era coisa que a Aurora tinha de sobra. Nos dias que se seguiram, ela não mudou em nada o seu jeito de tratar o ferreiro. Continuou a atravessar a praça com um sorriso. Continuou a aparecer na ferraria com qualquer desculpa. Continuou a falar com ele como se ele fosse a pessoa mais conversadeira do mundo, mesmo recebendo de volta apenas grunhidos e acenos. Salvador, que reparava em tudo, certa vez perguntou a Aurora por que ela perdia tempo com aquele homem fechado que a vila inteira dizia ser amargo. Aurora riu e respondeu que gente fechada é como porta emperrada, que não se abre na força, se abre no jeito, com um pouco de óleo e muita paciência, e que ela tinha visto naquele ferreiro alguma coisa que a vila ainda não tinha tido a calma de enxergar. Salvador deu de ombros, achando aquilo perda de tempo, mas guardou a frase, como tanta gente guardava as frases da Aurora. E foi assim, no jeito e na paciência, que a Aurora foi pingando, gota a gota, o seu óleo na fechadura emperrada, que era o coração de Bernardo. Comprava dele pequenos concertos que nem sempre precisava, só para ter desculpa de aparecer. Levava, de vez em quando, um pedaço de bolo de fubá ainda morno, embrulhado num pano, e deixava em cima da bancada dizendo que tinha sobrado, mentira que os dois sabiam ser mentira. Comentava do tempo, dos casos da venda, dos progressos dos alunos, e não se importava de levar como resposta apenas um aceno ou um resmungo. Tratava o silêncio dele com a mesma naturalidade com que se trata o silêncio de um rio, sem cobrar que falasse, apenas oferecendo companhia. E Bernardo, embora jamais admitisse, foi se acostumando com aquelas visitas. Pegou-se, certas manhãs, a olhar para a porta esperando a hora em que a silhueta dela apareceria contra a luz, com aquele sorriso que parecia trazer o sol para dentro da ferraria escura. Pegou-se a deixar de lado, sem perceber, o pedaço de bolo para comer depois, devagar, como quem saboreia não o doce, mas a lembrança de quem o trouxe. Pegou-se, enfim, a falar um pouquinho mais a cada dia, primeiro respostas de uma palavra, depois de uma frase, depois até uma pergunta de volta, coisa que há anos não fazia. Era um degelo lento, quase imperceptível, mas era um degelo. E a vila inteira, que observava tudo de longe, começou a cochichar intrigada que a forasteira estava conseguindo o impossível. Numa tarde de chuva forte, dessas que desabam de repente sobre o cerrado e transformam a rua de terra num rio de barro, Aurora ficou ilhada na ferraria, onde tinha ido levar uma panela para consertar. Sem poder atravessar a praça, sentou-se num banco perto da forja e os dois ficaram ali, presos pela chuva, ouvindo o tamborilar da água nas telhas. Foi um silêncio diferente, não aquele silêncio duro de sempre, mas um silêncio quase confortável. Aurora, para passar o tempo, começou a contar histórias da sua infância na capital, do pai professor, da mãe costureira, das brincadeiras de menina. Bernardo escutava sem dizer nada, mas escutava de verdade, e em certo momento, sem perceber, deixou escapar um comentário sobre como o cheiro de chuva na terra seca lhe lembrava a infância dele também. Foi pouco, foi quase nada, mas foi a primeira vez que Bernardo ofereceu, por vontade própria, um pedaço de si. Aurora fingiu não dar importância, mas por dentro festejou como quem vê a primeira flor de uma planta, que todos diziam estar morta. Quando a chuva passou e a tarde se abriu num arco-íris sobre os morros, Aurora se levantou para ir embora. Antes de sair, virou-se e disse a Bernardo com simplicidade que tinha gostado de ficar presa ali, que fazia tempo que não passava uma tarde tão boa. Bernardo não respondeu,
mas ficou parado à porta da ferraria, vendo-a atravessar a praça lamacenta, pulando as poças feito menina. E por um instante que ninguém viu, o canto da boca dele se ergueu numa coisa que quase foi um sorriso. Naquela mesma tarde, quando Aurora voltou para buscar suas coisas, encontrou a fechadura e a tranca do baú consertadas, lubrificadas, funcionando melhor do que quando eram novas. Perguntou quanto devia. Bernardo disse um valor tão baixo que ela insistiu que era pouco, que queria pagar o justo. Ele apenas repetiu o valor, sem ceder, e acrescentou, quase a contragosto, que a finada Rosalina tinha sido uma boa mulher, e que ele não cobrava caro de quem era da família dela. Foi a frase mais comprida que Aurora ouviu dele naquele dia, e a primeira pista de que, por baixo daquele ferro todo, batia um coração. Foi mais ou menos nessa época que Aurora começou a reparar numa coisa estranha que acontecia no Bom Retiro e que ninguém parecia saber explicar. Uma noite, a roda da carroça do seu Antônio, lavrador velho e viúvo, amanheceu consertada na porta de casa, sem que ele tivesse pedido a ninguém, sem que precisasse pagar nada. Noutra semana, o catavento enferrujado que há anos rangia no quintal de Dona Benícia amanheceu lubrificado e girando macio ao vento. O portão da capela de Santa Rita, que vivia caindo dos gonzos, apareceu firme numa manhã de domingo, e o padre agradeceu do altar a algum bom cristão anônimo. Pequenas coisas, miudezas que a vida dura fazia ninguém ter tempo de resolver, e que de repente apareciam resolvidas, como por encanto, sempre durante a noite, sempre sem dono. Aurora, que andava de olho aberto, começou a juntar essas histórias como quem junta contas de um colar. Perguntava aqui, perguntava ali, sempre com jeito, e ia anotando na cabeça as datas, os lugares, o tipo de concerto. Reparou que nunca ninguém via quem fazia. Reparou que era sempre coisa de quem não tinha como pagar. Reparou que era sempre de noite. E aquilo, em vez de assustá-la como assustava os outros, enchia o coração dela de uma ternura curiosa, porque ela sabia que assombração não conserta catavento, e que anjo de verdade tem nome e tem rosto. E quase sempre é alguém que a gente conhece e não desconfia. O povo, claro, inventou história. Uns diziam que era anjo da guarda. Outros, mais simplórios, juravam que era assombração boa, alma penada pagando promessa. Dona Sebastiana, com sua devoção desconfiada, achava que era milagre de Santa Rita, padroeira das causas impossíveis. Aurora ouvia tudo aquilo na venda, sorrindo por fora, mas por dentro ia juntando as peças. Reparava que as coisas consertadas eram sempre de ferro, de metal, de mecanismo. Reparava que apareciam sempre perto da casa de quem mais precisava e menos podia pagar. E começou a desconfiar de uma coisa que lhe parecia ao mesmo tempo impossível e perfeitamente lógica. Numa madrugada de lua cheia, sem conseguir dormir, Aurora estava na janela dos fundos da venda, tomando um chá de erva cidreira para acalmar a saudade dos pais que naquela noite apertava mais forte. Foi quando viu, atravessando a praça iluminada pelo luar, um vulto alto e largo, carregando uma sacola de ferramentas, andando devagar e em silêncio rumo à casa do velho Antônio, cujo moinho de água estava quebrado fazia meses. Aurora prendeu a respiração. Mesmo de longe, mesmo na penumbra, ela reconheceu aqueles ombros curvados, aquele jeito de pisar firme e cuidadoso ao mesmo tempo. Era Bernardo. O homem mais sério e mais fechado da vila era o anjo anônimo que, na calada da noite, consertava em segredo a vida dos outros. Aurora não disse nada a ninguém. Guardou aquilo no peito como quem guarda um tesouro e passou a olhar para o ferreiro com olhos completamente diferentes. Entendeu que Bernardo era um homem que tinha decidido fazer o bem às escondidas, talvez por achar que não merecia o agradecimento, talvez por carregar uma culpa que ninguém conhecia.
E quanto mais pensava nisso, mais crescia dentro dela uma vontade teimosa e doce de descobrir o que era que tinha trancado o coração daquele homem. E quem sabe, de ajudar a abrir aquela porta. A partir daí, Aurora arrumou 1001 motivos para frequentar a ferraria. Levava uma panela com a alça solta, uma tesoura cega para amolar, uma traquitana imaginária que precisava de conserto. E sempre, junto com o serviço, levava um pedaço de bolo de fubá, um punhado de goiabas do pé do quintal, um pedacinho de prosa. No começo, Bernardo recebia tudo com a mesma seriedade de pedra, respondia por monossílabos, mal levantava os olhos do trabalho. Mas Aurora não desistia e também não forçava, ela simplesmente estava ali, espalhando conversa como quem espalha semente, sem cobrar que nascesse nada. Um dia, ela reparou numa flor do campo que tinha brotado, teimosa, numa fresta do muro da ferraria, no meio de toda aquela poeira e fuligem. Apontou para a florzinha e comentou, rindo, que até ali, no lugar mais duro da vila, a vida dava um jeito de florescer. Bastava alguém reparar. Bernardo seguiu o olhar dela até a flor, ficou um tempo calado e então disse, com a voz mais baixa do que de costume, que tinha gente que reparava nas coisas erradas e que talvez por isso a vila inteira achasse que ele era um homem ruim. Aurora virou-se para ele, sem perder o sorriso, e respondeu que ela não achava isso. Não, senhor. Disse que conhecia gente que fazia o bem aos gritos, para todo mundo ver, e gente que fazia o bem no escuro, sem querer que ninguém soubesse, e que, na opinião dela, os do segundo tipo eram os melhores que existiam. Bernardo a encarou, surpreso, e por um instante pareceu que ia perguntar como ela sabia. Mas só desviou o olhar e voltou ao trabalho, com o coração, pela primeira vez em muitos anos, batendo descompassado dentro do peito. Nos dias seguintes, Aurora resolveu fazer uma coisa que ela mesma achou um pouco atrevida, mas que o coração pediu. Em vez de esperar que Bernardo viesse até a luz, decidiu acompanhar de longe, com discrição, o bem que ele fazia no escuro. Soube que a bomba de água da casa de uma viúva pobre na beira da vila tinha quebrado e que a coitada andava carregando lata d'água do riacho na cabeça, com as costas já tortas de idade. Aurora não disse nada a Bernardo. Apenas comentou, como quem não quer nada, ali na ferraria, que era uma pena uma senhora daquela idade ter que penar tanto por causa de uma bomba enguiçada. Bernardo não respondeu. Mas 3 dias depois, a bomba da viúva amanheceu funcionando, e Aurora, que tinha ficado de tocaia na janela, viu de novo o vulto largo atravessar a madrugada com a sacola de ferramentas. Daquela vez, ela não conseguiu segurar o sorriso, e adormeceu feliz como há muito não adormecia. Ela passou então a brincar com aquilo de um jeito leve, que era a sua forma de se aproximar sem invadir. Deixava cair na conversa, na ferraria, a notícia de quem estava precisando de um conserto e fingia surpresa quando o conserto aparecia feito. Bernardo, por sua vez, percebeu o joguinho e durante um tempo não soube o que fazer com aquilo, dividido entre o medo de ser descoberto e uma sensação nova e morna de ter, enfim, alguém que enxergava o que ele escondia e que, em vez de o expor, guardava o segredo com carinho. Foi assim, nessa dança silenciosa, de quem repara e finge não reparar, que os dois foram se aproximando sem que nenhuma palavra de amor fosse dita. E o cerrado, lá fora, ia mudando de cor com as estações, indiferente e bonito, como se esperasse ele também o desfecho daquela história. Os dias foram passando, e com eles veio o tempo da colheita, e depois o tempo das festas juninas, quando o cerrado ganha cheiro de fogueira e de pamonha, e a vila se enfeita de bandeirinhas. Naquele junho, pela primeira vez em muitos anos, o Bom Retiro organizou um arraiá de verdade. E foi Aurora quem puxou a ideia, indo de casa em casa convencer cada família a contribuir com um tacho de doce, uma quentinha, um par de mãos para erguer o mastro.
A praça se encheu de luz de lamparina, de viola e sanfona, de gente dançando quadrilha e rindo até tarde. E de longe, encostado no canto mais escuro junto ao muro da ferraria, Bernardo assistia a tudo, sozinho, com uma caneca de quentão nas mãos e aquela expressão de quem olha a festa por uma janela do lado de fora do mundo. Aurora o viu ali, sozinho no escuro, e não pensou duas vezes. Atravessou a praça com o vestido rodado girando, parou na frente dele e, sem pedir licença, estendeu a mão convidando-o para dançar. Bernardo recuou, dizendo com firmeza que não sabia dançar, que aquilo não era para ele, que ela fosse se divertir com os outros. Mas Aurora não tirou a mão estendida e respondeu, com aquele brilho travesso nos olhos, que ninguém no mundo nasceu sabendo dançar, e que ela também pisava no pé de todo mundo, e que se ele pisasse no dela, estariam quites. Houve um silêncio. A sanfona tocava um xote manso. E então, para espanto da vila inteira que fingia não estar olhando, o homem mais sério do Bom Retiro pousou a caneca, segurou desajeitado a mão oferecida e deu uns passos tímidos no canto da praça, ao lado da mulher que fazia todos sorrirem. Não foi uma dança bonita. Bernardo era duro como a bigorna, errava o compasso, olhava para os pés. Mas em certo momento, quando Aurora riu de uma atrapalhada dele e ele, sem querer, soltou pelo canto da boca um meio sorriso, um sorriso pequeno e quase escondido, foi como se uma fresta de luz tivesse rachado um muro de pedra. Quem viu, não acreditou. Dona Sebastiana fez o sinal da cruz. O velho Antônio cochichou que tinha vivido o bastante para ver de tudo, e Aurora, essa, guardou aquele meio sorriso no fundo da memória como a coisa mais preciosa que alguém já lhe tinha dado. No dia seguinte, ao arraiar, a vila inteira só falava de uma coisa. Na fonte, no terreiro da igreja, no balcão da venda, as comadres comentavam, entre risos e suspiros, que tinham visto o ferreiro Bernardo dançar, e mais, que tinham visto Bernardo quase sorrir, coisa que ninguém acreditava ser possível. Dona Sebastiana jurava de pés juntos que tinha sido obra de Santa Rita, e que a tal professora forasteira devia ter alguma reza forte guardada na manga. Outras, mais maliciosas, cochichavam que ali tinha caso, que mulher só tira homem daquele da casca quando o coração está metido no meio. Aurora ouvia tudo de trás do balcão e ria por dentro, sem confirmar nem desmentir, mas sentindo as faces esquentarem cada vez que o nome de Bernardo aparecia na conversa. O próprio Bernardo passou aquele dia inteiro num estado que não conhecia. Martelava o ferro com a força de sempre, mas a cabeça estava longe, presa na lembrança do peso leve da mão de Aurora na sua, do cheiro de flor de laranjeira que vinha do cabelo dela, do jeito que ela tinha rido quando ele errara o passo. Fazia 20 anos que ele não se permitia sentir nada parecido, e a sensação o assustava tanto quanto o atraía. Numa hora, parou o martelo no ar, fechou os olhos e por um instante se viu traiçoeiro, como se aquela alegria nova fosse uma ofensa à memória de Helena. Mas logo lembrou de uma coisa que a própria Helena costumava dizer, que a vida é para ser vivida com o coração aberto e não trancado, e a culpa afrouxou um pouco o nó que apertava o peito dele. Naquela noite, Bernardo não conseguiu dormir. Acendeu a lamparina, foi até o quarto trancado, abriu o cadeado e entrou, como fazia nas noites mais difíceis. Sentou-se na velha banqueta diante da bancada cheia de relógios e ficou ali, no meio daquele tique-taquear miúdo que parecia o próprio coração do tempo, conversando baixinho com Helena, como tinha o costume de fazer havia 20 anos. Contou a ela, em voz mansa, da moça que tinha chegado na carroça do correio, do sino que ele forjara, da dança desajeitada no arraiá. Disse com a voz embargada que se sentia culpado por sentir de novo e perguntou à esposa morta, como quem pede licença, se podia, enfim, deixar o coração bater outra vez.
Não veio resposta nenhuma, claro, a não ser o tic-tac sereno dos relógios. Mas, de algum jeito, naquele silêncio povoado de ponteiros, Bernardo sentiu uma paz antiga descer sobre ele. Como se Helena, de onde estivesse, sorrisse e dissesse que sim, que estava na hora, que amar de novo não era trair ninguém. Era apenas honrar tudo o que ela um dia lhe ensinara sobre o amor. Dali em diante, as visitas de Aurora à ferraria ganharam um tom diferente. Ela continuava levando bolo de fubá e prosa, mas agora Bernardo respondia, fazia perguntas de volta. Às vezes, até contava um caso. Aurora descobriu que, por baixo da seriedade, havia nele um humor seco e inesperado, daqueles que soltam uma frase certeira na hora certa e fazem a gente rir sem esperar. Descobriu que ele entendia de estrelas e que nas noites limpas sabia o nome de cada constelação que aparecia sobre o cerrado. Descobriu que ele gostava de café amargo e de viola, embora jamais tocasse. E cada descoberta dessas era para Aurora como achar uma moeda de ouro no fundo de um baú que todos diziam estar vazio. Numa tarde, Bernardo entregou a Aurora uma coisa que tinha feito escondido. Era um pequeno sino de ferro, trabalhado com capricho, com flores delicadas gravadas na superfície, para ela pendurar na porta da venda e saber quando entrava freguês. Disse, sem jeito, olhando para o chão, que tinha sobrado um pedaço de metal bom e que ele não sabia o que fazer com aquilo. Mas qualquer um que visse o cuidado de cada detalhe entenderia que aquilo não era sobra de nada, era presente pensado com carinho. Aurora segurou o sininho com as duas mãos, emocionada, e quando o sacudiu de leve, ele soltou um tilintar tão claro e tão bonito que ela disse, com os olhos brilhando, que aquele era o som mais alegre que já tinha ouvido. Bernardo, que há 20 anos só fazia ferramentas e ferraduras, coisas úteis e sem graça, sentiu um orgulho esquecido aquecer-lhe o peito ao ver a alegria dela. E desde aquele dia, cada freguês que entrava na venda da Aurora era anunciado pelo sino, que o homem mais sério da vila tinha forjado para a mulher que fazia todos sorrirem. O tilintar daquele sino virou, sem que ninguém planejasse, uma espécie de símbolo no Bom Retiro. As comadres, que de tudo tiravam matéria para a prosa, logo repararam que o ferreiro nunca tinha feito coisa tão caprichada e tão sem serventia prática para ninguém. E cochichavam, com risinhos, que aquele sino dizia muito mais do que Bernardo jamais teria coragem de dizer com palavras. Aurora, que não era boba, também entendeu o recado escondido em cada flor gravada no metal. Passou a tocar o sino de propósito, às vezes, mesmo quando não entrava freguês nenhum, só para ouvir aquele som e lembrar de quem o tinha feito. E quando Bernardo, das raras vezes em que ia até a venda, ouvia o próprio sino anunciá-lo na porta, sentia uma coisa boa e nova, a sensação de que, depois de tantos anos consertando o mundo no escuro, finalmente havia feito algo que trazia alegria à luz do dia, e que essa alegria tinha o nome e o sorriso de Aurora. Passeavam agora com mais frequência pela beira do riacho ao entardecer, e era nesses passeios que o sentimento entre os dois ia ganhando corpo, devagarzinho, feito à tarde que vira noite, sem que a gente perceba a hora exata em que escureceu. Conversavam de tudo e de nada, e às vezes ficavam só calados, ouvindo a água correr e os grilos começarem a cantar. Numa dessas, Aurora se equilibrava nas pedras para atravessar uma parte rasa do riacho, e quando escorregou, foi a mão firme de Bernardo que a segurou pela cintura antes que ela caísse. Ficaram assim um instante, mais perto do que nunca tinham estado. O coração dos dois, batendo forte, e por uma fração de segundo pareceu que algo ia acontecer. Mas Bernardo, tímido como um menino, apenas a ajudou a firmar os pés e soltou a cintura dela pigarreando, e Aurora, com as faces vermelhas, disfarçou, agradecendo. Os dois seguiram caminhando em silêncio,
mas agora andavam mais perto um do outro, e quando as mãos se roçavam, nenhum dos dois mais se afastava. Depois daquela noite, alguma coisa mudou entre os dois, embora nenhum dos dois dissesse nada. Bernardo começou a esperar pelas visitas de Aurora à ferraria, ainda que jamais admitisse. Guardava para ela a melhor cadeira, a que tinha o assento de palha menos furado. Reparava quando ela demorava a aparecer. Aurora, por sua vez, dava por si pensando no ferreiro nos momentos mais bobos do dia, sorrindo sozinha ao lembrar de uma frase dele, ralhando consigo mesma por se sentir assim feito mocinha. Eram dois adultos marcados pela vida, ela pela orfandade e pela solidão, ele por uma dor que ainda guardava as 7 chaves, e talvez por isso o sentimento entre eles crescesse devagar, com cuidado, como brasa que se acende sob a cinza, sem pressa de virar fogo. Houve uma noite, dessas de céu limpo e estrelado, que só o sertão conhece, em que Bernardo, vencendo a própria timidez, convidou Aurora para subir até a pequena colina atrás da ferraria, de onde se via o céu inteiro. Levou um banquinho para ela, uma manta para o sereno, e ali, sob um manto de estrelas, mostrou-lhe as constelações que aprendera a amar nas suas muitas noites de insônia. Apontava para o alto com o dedo grosso e ia dizendo os nomes: o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, e contava as histórias antigas que cada desenho de estrelas guardava. Aurora ouvia encantada, não tanto pelas estrelas, mas pelo tom de voz dele, que naquela escuridão ficava mais solto, mais doce, quase um menino mostrando o seu tesouro mais secreto. Em certo momento ela comentou baixinho que era bonito como um homem que vivia de cabeça baixa, curvado sobre a bigorna, conhecesse tão bem as coisas do alto. Bernardo ficou calado um instante. Depois respondeu que era justamente por viver de cabeça baixa o dia inteiro, que, à noite, precisava tanto olhar para cima. Naquele instante, sob o céu do cerrado, os dois se entreolharam num silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. As mãos, sem combinar, se procuraram no escuro e se entrelaçaram, e dessa vez nenhum dos dois afastou a sua. Ficaram assim de mãos dadas, olhando as estrelas, sem dizer nada, porque não havia nada que precisasse ser dito. Era como se o tempo, aquele mesmo tempo que Bernardo passara a vida inteira consertando nos relógios dos outros, tivesse parado de propósito só para eles, para que aquele momento durasse um pouquinho mais. E quando enfim desceram a colina, já tarde da noite, e Bernardo acompanhou Aurora até a porta da venda, os dois sabiam, sem ter dito uma única palavra de amor, que algo havia mudado para sempre, e que não havia mais volta, nem vontade nenhuma de voltar. Nas semanas que se seguiram, a vila inteira pareceu entrar numa espécie de doce conspiração para aproximar os dois. Dona Benícia dava um jeito de mandar Aurora levar um doce à ferraria, justamente na hora em que Bernardo estava menos ocupado. Salvador, quando via a professora pensativa atrás do balcão, comentava como quem não quer nada que o ferreiro andava mais conversador esses dias. Até o padre, da porta da capela, observava o casal com um sorriso benévolo, como quem reza em silêncio por um final feliz. O Bom Retiro, que tão depressa condenara Bernardo ao apelido de homem sem coração, agora torcia por ele com a mesma força, porque Aurora tinha ensinado a todos, sem sermão, que ninguém é só aquilo que aparenta, e que até o ferro mais duro amolece quando encontra o calor certo. E Bernardo, pouco a pouco, ia se deixando amolecer. Começou a aparecer na venda sem desculpa nenhuma, só para tomar um café e ouvir Aurora conversar com os fregueses. Começou a cumprimentar as pessoas na rua, primeiro com um aceno, depois com um bom dia rouco de quem há muito não usava a voz para gentilezas. Começou, enfim, a fazer parte da vila que durante 20 anos só tinha observado de longe, como quem espia a festa pela fresta da porta.
E o povo reparava, comovido, que o ferreiro mais fechado de toda a região estava, devagarinho, reaprendendo a viver entre a gente. Tudo por causa de uma mulher que tinha chegado numa carroça de correio, trazendo na bagagem pouca coisa, além de um sorriso teimoso e de um coração grande demais para caber numa vila só. Numa dessas tardes, Aurora finalmente criou coragem e perguntou a Bernardo, com toda a delicadeza do mundo, por que um homem que consertava em segredo a vida da vila inteira escolhia viver tão sozinho. Bernardo ficou muito tempo calado, as mãos paradas sobre o ferro frio. Depois disse baixinho que tinha coisas no passado de um homem que era melhor não remexer, porque doer já dói o bastante sem precisar lembrar. Aurora não insistiu. Apenas pousou a mão de leve sobre a mão dele, um toque rápido, e disse que estaria ali no dia em que ele quisesse falar, e também no dia em que ele não quisesse. Foi a primeira vez que se tocaram, e foi um toque que valeu mais que 1000 palavras. Mas a felicidade que começava a nascer no Bom Retiro estava com os dias contados, ao menos foi o que pareceu. Numa manhã quente do começo de agosto, parou na praça uma carroça fina, de cavalo bem tratado, dessas que não se viam por ali. Dela desceu um homem de terno escuro, apesar do calor, chapéu de feltro, bigode aparado e uma pasta de couro debaixo do braço. Apresentou-se como Vicente Aragão, procurador de negócios vindo da capital da comarca, e perguntou com voz educada, mas fria, onde poderia encontrar a responsável pela venda e pela casa que tinham pertencido à afinada Rosalina Sampaio. O povo apontou a venda. E Aurora, sem saber, viu entrar pela sua porta o homem que traria a maior ameaça que aquela vila enfrentaria. Vicente Aragão sentou-se sem ser convidado, abriu a pasta de couro sobre o balcão e espalhou ali uns papéis amarelados cheios de carimbos e assinaturas. Com a calma de quem já fez aquilo muitas vezes, explicou a Aurora que a finada Rosalina, anos antes, havia tomado um empréstimo junto a um agiota da comarca para reformar a venda e comprar mercadoria, e que essa dívida, com os juros que se acumularam ano após ano, tinha crescido até alcançar uma quantia que Aurora jamais conseguiria pagar. Disse, batendo o dedo num dos papéis, que a venda e a casa estavam dadas em garantia e que, não havendo pagamento em 60 dias, ele tinha ordem e direito de tomar os 2 imóveis para quitar o que era devido. Aurora ouviu tudo com o coração gelando aos poucos. Perguntou se não havia outro jeito, se não podia pagar aos poucos, se não havia engano. Vicente apenas juntou os papéis, fechou a pasta e disse, com aquela frieza educada que era pior que grosseria, que negócio era negócio e que sentimentos não constavam em escritura. A notícia correu à vila como fogo no capim seco. A venda de Aurora não era apenas uma loja. Tinha virado o coração do Bom Retiro, o lugar onde todos se encontravam, onde funcionava a escola que estava tirando tanta gente do escuro do analfabetismo. Perdê-la seria perder o pouco de alegria que a vila tinha reconquistado. As pessoas se juntaram, indignadas, mas pobres como eram, sabiam que pouco podiam fazer contra papéis, carimbos e a força da lei manejada por gente da cidade. Aurora, pela primeira vez desde que chegara, foi vista de cabeça baixa, os ombros caídos, o sorriso apagado. À noite, sozinha na venda, ela chorou baixinho, sentindo de novo aquele velho desamparo de quando perdera os pais, a sensação de estar só contra um mundo grande demais. Foi Bernardo quem soube, no dia seguinte, pela boca aflita de Dona Sebastiana, que chegou à ferraria ofegante contando a desgraça. O ferreiro ouviu tudo em silêncio, o maxilar travado, e quando a beata terminou, ele largou o que estava fazendo, vestiu a camisa limpa que guardava num prego e atravessou a praça a passos largos até a venda. Encontrou Aurora atrás do balcão, tentando sorrir para um freguês, mas com os olhos inchados de quem não dormira.
Quando o freguês saiu e ficaram os dois sozinhos, Bernardo, que mal sabia juntar palavras de afeto, disse apenas com a voz rouca que ela não estava sozinha naquilo. Disse que ia dar um jeito. Aurora ergueu os olhos, surpresa, e perguntou como, se nem ela mesma sabia o que fazer. Bernardo não respondeu na hora. Só olhou para ela por um longo instante, e naquele olhar havia uma decisão sendo tomada. Uma porta antiga começando, enfim, a se abrir. Se você está gostando dessa história e quer que ela continue chegando até você, não esquece de deixar o teu like e de se inscrever no canal, porque é isso que nos ajuda a seguir contando esses contos de antigamente. Agora vem comigo, porque é aqui que a história começa a virar. Naquela mesma noite, Bernardo convidou Aurora para ir até a ferraria depois que a vila adormecesse. Disse que tinha uma coisa para lhe mostrar, uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Aurora foi, intrigada e com o coração apertado. Encontrou a forja apagada e, ao fundo do galpão, aquela porta que vivia trancada a cadeado, a porta do quarto onde ninguém jamais entrara. Bernardo tirou do pescoço uma chave que carregava sempre junto ao peito, abriu o cadeado e fez sinal para que ela entrasse. Lá dentro, à luz trêmula da lamparina, Aurora descobriu o segredo do homem mais sério da vila. Não era nada do que a má língua imaginava. Era uma oficina de relógios. Aurora deu um passo para dentro do quarto e parou, sem fôlego, como quem entra numa capela. De todos os cantos vinha um som baixinho e hipnótico, o tic-tac de dezenas de relógios, marcando o tempo cada um no seu compasso. Um sussurro de mecanismos vivos que enchia o ar, como se o próprio tempo respirasse ali dentro. A luz da lamparina arrancava brilhos dourados das engrenagens, dos ponteiros, dos mostradores antigos, e por um instante, Aurora teve a impressão de ter sido transportada para um mundo encantado, escondido bem no meio da fuligem da ferraria. Ela, que conhecia Bernardo como o homem das mãos grossas que domava o ferro a marteladas, custou a acreditar que aquelas mesmas mãos fossem capazes de tamanha delicadeza, de lidar com peças miúdas como sementes de mostarda, de devolver vida a coisas tão frágeis, e entendeu ali que estava diante de outro Bernardo, um que ele havia enterrado vivo dentro daquele quarto trancado. O quarto inteiro era forrado de prateleiras com relógios de toda sorte, de parede, de bolso, de mesa, alguns inteiros, outros desmontados em peças minúsculas dispostas com um capricho de ourives. Havia uma bancada com pinças, lupas, molas finas como fios de cabelo. E no meio de tudo, sobre um pano de veludo gasto, um relógio de bolso de ouro, antigo, com as iniciais gravadas na tampa. Aurora olhou tudo aquilo sem entender e perguntou o que significava. Bernardo sentou-se num banquinho, segurou o relógio de ouro nas mãos grandes com uma delicadeza que parecia impossível para alguém daquele tamanho. E, enfim, depois de 20 anos de silêncio, começou a contar a sua história. Bernardo contou que nem sempre tinha sido o ferreiro calado do Bom Retiro. Muitos anos antes, vivia na capital da província e era ali um mestre relojoeiro de nome conhecido, dono de uma loja elegante na rua principal, onde gente fina mandava consertar relógios de herança e encomendava peças raras. Tinha mãos de artista e olhos de águia, capaz de devolver a vida ao mecanismo mais delicado, de fazer o tempo voltar a andar onde havia parado. Era respeitado, era próspero e, sobretudo, era feliz, porque dividia a vida com Helena, a esposa, uma mulher de riso fácil e coração generoso que iluminava a loja e a casa e que, contava ele com a voz embargada, tinha o mesmo dom que Aurora, o dom raro de fazer as pessoas sorrirem só de estar por perto. Bernardo demorou-se contando como tinha conhecido Helena, e era visível, pelo modo como a voz dele se suavizava, que aquelas lembranças, embora doessem, eram as mais doces que possuía.
Disse que a conhecera quando ela entrou na loja, levando o relógio de bolso do falecido pai. A única herança que tinha, com o pedido tímido de que ele o consertasse, pois o aparelho havia parado na exata hora da morte do velho e ela não suportava a ideia de perdê-lo de vez. Bernardo consertou o relógio e, de quebra, sem perceber, deixou que aquela moça de riso claro consertasse algo dentro dele que ele nem sabia estar quebrado. Namoraram à moda antiga, com ele aparecendo na missa só para vê-la de longe, com bilhetes trocados, com passeios vigiados pela tia dela. Casaram-se numa manhã de primavera, e Bernardo dizia que daquele dia se lembrava de cada detalhe, do vestido simples de Helena, das flores de laranjeira no cabelo dela, da promessa que fizeram um ao outro de que o tempo dos dois andaria sempre junto. Por anos, aquela promessa se cumpriu. A loja prosperava, a casa era cheia de música e os dois eram, segundo as próprias palavras de Bernardo, felizes de um jeito que ele achava que duraria para sempre. O relógio de ouro que ele segurava nas mãos, explicou, tinha sido o presente de casamento que Helena lhe dera, comprado com economia de anos, com as iniciais dele gravadas na tampa. Era a coisa mais preciosa que possuía, não pelo ouro, mas pelo amor que vinha junto. Bernardo e Helena viveram alguns anos de pura felicidade, sonhando com o futuro, fazendo planos para a vida inteira, até que veio o inverno em que Helena adoeceu. Foi uma febre teimosa, dessas que os médicos da época não sabiam vencer e que a foi consumindo devagar, apesar de todo o dinheiro que Bernardo gastou com médicos, remédios e rezas. Numa madrugada fria, com a mão dela entre as suas, Bernardo viu o tempo de Helena parar, como para um relógio que ninguém mais conseguiria consertar. A dor o quebrou por dentro. Bernardo contou que se culpou de 1000 maneiras, achando que devia ter feito mais, que devia ter percebido antes, que de algum jeito tinha falhado em proteger a única pessoa que amava. Fechou a loja, vendeu quase tudo e fugiu de si mesmo e da cidade que lhe lembrava Helena em cada esquina. Acabou parando no Bom Retiro, no fim do mundo, onde ninguém o conhecia e onde ele podia simplesmente desaparecer. Montou a ferraria porque trabalhar o ferro pesado, suar na forja, bater na bigorna até o corpo doer, era um jeito de calar a dor da alma. E jurou a si mesmo que nunca mais sorriria, porque sorrir, achava ele, seria como trair a memória de Helena. Seria como dizer que a vida podia ser boa de novo sem ela. Por isso se trancou. Por isso o coração de ferro. Contou ainda como tinham sido aqueles primeiros anos no Bom Retiro, anos cinzentos que ele atravessou como quem caminha dormindo. Chegara à vila sem dizer a ninguém de onde vinha, nem o que tinha sido. Comprara o velho galpão à beira da praça e montara a ferraria. E desde então não fizera amigo nenhum, não aceitara convite nenhum, não trocara mais que o estritamente necessário com quem quer que fosse. Quando as pessoas tentavam se aproximar, ele respondia com aquela secura que afastava qualquer um, e com o tempo a vila desistiu, e passou a tratá-lo como se trata uma pedra grande no meio do caminho, com respeito e distância. Os domingos, que antes eram de Helena, de almoço farto e de viola, ele passava sozinho naquele quarto, consertando relógios à luz da lamparina, conversando baixinho com o retrato dela, como se ela ainda pudesse ouvir. E todas as noites antes de dormir, dava corda no relógio de ouro, só para ouvir o tic-tac e fingir por um instante que o tempo dos dois ainda andava junto. Era essa a vida que Bernardo levava quando Aurora desceu da carroça do correio e, sem saber, começou a bater na porta de ferro do peito dele. Mas, contou Bernardo, não tinha conseguido matar dentro de si o homem que Helena amava. Por isso, às escondidas, na calada da noite, voltava a ser quem tinha sido e consertava as coisas da vila em segredo, sem querer agradecimento, como uma forma de fazer o bem que Helena teria querido que ele fizesse. E continuava,
também em segredo, a consertar relógios naquele quarto trancado, porque era a única coisa que ainda o ligava à felicidade que tinha perdido. Aurora ouviu tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem interromper. Quando ele terminou, ela não disse nenhuma daquelas frases prontas de consolo. Apenas chegou perto, segurou as duas mãos calejadas dele entre as suas e disse, com a voz mansa, que Helena devia ter sido uma mulher muito sortuda por ter sido amada daquele jeito, e que amar de novo não apagava ninguém. Que o coração, ao contrário do que ele pensava, não tinha tamanho fixo, podia sempre crescer para caber mais um amor sem expulsar o antigo. Bernardo a olhou como quem ouve, depois de muito tempo perdido no escuro, uma verdade que precisava ouvir. E foi ali, naquele quartinho cheio de relógios marcando horas diferentes, que ele entendeu que tinha voltado a sentir, que aquela moça de riso fácil tinha, sem pedir licença, entrado pela fresta que Helena havia deixado e acendido de novo uma luz que ele julgava apagada para sempre. Não disse nada disso em voz alta, ainda não tinha palavras para tanto. Mas antes que Aurora fosse embora, lembrou-se do motivo que a tinha trazido até ali e revelou a segunda parte do seu segredo, aquela que mudaria o destino da vila. Bernardo abriu uma gaveta da bancada e tirou de dentro um maço de papéis dobrados, amarrados com um barbante. Explicou que nos últimos meses de vida, Dona Rosalina, já adoentada e desconfiada do procurador, que vinha lhe cobrando juros cada vez maiores, tinha procurado a única pessoa da vila em quem confiava plenamente. O ferreiro silencioso que consertava suas coisas sem cobrar, e que ela sabia ser homem de instrução. Rosalina pedira a Bernardo que guardasse, naquele quarto seguro, os documentos verdadeiros do empréstimo, os recibos de tudo o que ela já havia pago ao longo dos anos e a cópia original do contrato. Bernardo guardou e nunca mais mexeu naquilo até aquela noite. Agora, espalhando os papéis sob a luz da lamparina, ele disse a Aurora que tinha lido cada linha e que sabia, com a certeza de quem entende de números e de leis, que a cobrança de Vicente Aragão estava recheada de mentira. Passaram boa parte daquela noite debruçados sobre a bancada, ombro a ombro, à luz amarela da lamparina, conferindo número por número, recibo por recibo. Bernardo, com a paciência de quem lida com mecanismos delicados, ia explicando a Aurora cada conta, mostrando onde estava o engano proposital, onde os juros tinham sido inflados, como uma soma puxava a outra até formar aquela montanha de dívida falsa. A Aurora, que tinha boa cabeça para números desde menina, acompanhava tudo, fazia perguntas, anotava num caderno com a sua letra de professora. E havia naquele trabalho conjunto, na cabeça de um quase encostada na do outro, no roçar das mãos, ao apontar a mesma linha, uma intimidade nova e morna que nenhum dos dois comentava, mas que os dois sentiam. Em certo momento, Aurora ergueu os olhos do caderno e flagrou Bernardo a olhá-la, e os dois desviaram o olhar ao mesmo tempo, sem jeito, feito dois adolescentes, e voltaram para os papéis com as faces quentes e um sorriso mal contido no canto da boca. Quando o galo cantou pela primeira vez, anunciando a madrugada, os dois já tinham tudo organizado, cada documento na ordem certa, cada conta refeita e provada. A Aurora encostou-se na cadeira, exausta e ao mesmo tempo cheia de uma energia nova, e disse a Bernardo que tinha chegado à vila achando que estava sozinha no mundo e que agora, sentada ali com ele no meio daqueles relógios, se sentia pela primeira vez em muito tempo acompanhada. Bernardo não respondeu com palavras. Apenas pegou um dos relógios menores da prateleira, um modesto relógio de mesa que ele tinha consertado, e o pôs nas mãos dela, dizendo com a voz rouca que era para ela marcar nele as horas boas que ainda estavam por vir. Aurora entendeu que aquele homem de poucas palavras acabava de lhe dizer, do único jeito que sabia,
que também não a queria ver sozinha nunca mais. Bernardo mostrou a Aurora, um a um, o que os papéis revelavam. Apontando com o dedo grosso para os números escritos com a letra miúda de Rosalina, explicou que a tia, ao longo dos anos, já havia pago quase a totalidade do que tomara emprestado e que tinha guardado o recibo de cada pagamento, assinado pelo próprio agiota. Mostrou que o contrato original previa juros muito menores do que os que Vicente Aragão agora cobrava, e que os tais juros que faziam a dívida parecer impagável eram uma invencionice ilegítima, uma usura proibida que alguém tinha somado por cima, contando que uma moça recém-chegada e de luto não teria como descobrir a verdade. A venda e a casa, na verdade, estavam quase quitadas. O que faltava era uma quantia pequena que qualquer um poderia pagar. Vicente Aragão tinha vindo ao Bom Retiro não para cobrar uma dívida justa, mas para roubar, com a aparência da lei, o patrimônio de uma órfã que ele julgava indefesa. Aurora sentiu uma mistura de revolta e de esperança subir pelo peito. Mas logo veio o medo, e ela perguntou de que adiantava ter razão se eram apenas eles dois, gente pobre do fim do mundo, contra um procurador de fala mansa e papéis carimbados. Foi aí que Bernardo revelou a última carta que tinha na manga. Contou que, nos seus tempos de mestre relojoeiro na capital, tinha entre seus fregueses mais ilustres um magistrado, um juiz de direito chamado Doutor Teófilo Brandão, homem reto e justo, que apreciava relógios finos e que nutria por Bernardo grande respeito e gratidão, pois o ferreiro recuperara para ele um relógio de família que ninguém mais conseguira consertar. Esse mesmo Doutor Teófilo, soube Bernardo, havia sido nomeado havia pouco tempo justamente para a comarca de onde vinha Vicente Aragão. Bernardo disse, com firmeza nova na voz, que escreveria ao Dr. Teófilo e que levaria a ele os documentos verdadeiros e que a justiça dessa vez ia funcionar. A carta foi escrita naquela mesma madrugada com a letra antiga e caprichada de Bernardo, que parecia ter guardado nas mãos, junto com o ofício de relojoeiro, também a arte de juntar palavras bonitas. Aurora ficou ao lado, ajudando a escolher o que dizer, e quando a carta enfim ficou pronta, longa e clara, expondo toda a verdade e anexando as cópias fiéis dos documentos, os dois a leram em voz alta mais de uma vez, conferindo se nada faltava. Nos dias que se seguiram, enquanto a resposta não vinha, a vila viveu num misto de medo e esperança. Bernardo, que durante 20 anos mal cumprimentara os vizinhos, surpreendeu a todos andando de casa em casa, conversando baixo, pedindo que ninguém se desesperasse, que houvesse calma e união, que a verdade estava do lado deles. Era como se, ao decidir lutar pela mulher que amava e pela vila que o acolhera, o ferreiro tivesse finalmente saído do seu casulo de luto. Aurora reparava nessa transformação com o coração apertado de ternura. Via Bernardo levantar a cabeça, encarar as pessoas, até esboçar, vez ou outra, um aceno mais caloroso. Às noites, os dois se encontravam na venda já fechada para repassar os planos, e essas conversas iam se demorando cada vez mais, escorregando da questão da dívida para assuntos da vida, dos sonhos antigos, das pequenas alegrias do dia. Numa dessas noites, Aurora confessou a Bernardo que tinha medo, não tanto de perder a venda, mas de perder aquilo que tinha encontrado ali, a vila, os amigos e principalmente as conversas com ele. Bernardo ficou calado um instante, depois disse, olhando para as próprias mãos, que enquanto ele fosse vivo, ela não perderia nada daquilo e que podia escrever o que ele estava dizendo. Foi quase uma promessa, e os dois saíram daquela conversa sabendo, sem dizer, que ali já não se tratava só de salvar uma venda. Nos dias seguintes, Bernardo fez o que há 20 anos não fazia. Saiu da concha.
pela primeira vez desde que chegara ao Bom Retiro, foi visto andando à luz do dia com propósito, conversando com as pessoas, organizando. Escreveu com sua letra antiga e caprichada uma longa carta ao Dr. Teófilo Brandão, anexou cópias fiéis que ele próprio fez dos recibos e do contrato, e mandou tudo pela carroça do correio com o velho Firmino, recomendando pressa. E, enquanto a resposta não vinha, decidiu que não deixaria Aurora enfrentar Vicente sozinha. Quando o procurador voltou à vila, no prazo combinado, pronto para tomar posse da venda diante de uma vila de cabeça baixa, encontrou uma cena com a qual não contava. Vicente Aragão desceu da sua carroça fina e marchou até a venda com os papéis da execução na mão e 2 capangas atrás, gente contratada para intimidar. Mas a Praça do Bom Retiro estava cheia. A vila inteira tinha se reunido ali, em silêncio. E à frente de todos, no degrau da venda, ao lado de Aurora, estava Bernardo Quintela, de camisa limpa, de cabeça erguida, com um maço de documentos na mão. Vicente estranhou aquilo, mas não se abalou. Com a frieza educada de sempre, anunciou que vinha cumprir a lei, que o prazo havia se esgotado e que tomaria posse dos imóveis em nome de seu constituinte. Foi quando Bernardo deu um passo à frente e, com a voz grave ecoando pela praça, disse que, antes de falar em lei, era bom o senhor procurador saber que a lei, ali, naquele dia, estava do lado de quem tinha a verdade. Diante da vila toda, Bernardo ergueu os documentos e foi expondo com calma e firmeza tudo o que tinha descoberto. Disse que possuía o contrato original do empréstimo, assinado pelo próprio agiota que o procurador dizia representar. Disse que tinha em mãos os recibos de cada pagamento que Dona Rosalina fizera ao longo dos anos, somando quase a totalidade da dívida. E disse, olhando bem fundo nos olhos de Vicente Aragão, que os juros que ele agora cobrava eram muitas vezes maiores do que os combinados em contrato, configurando usura proibida por lei, crime pelo qual respondia não a viúva nem a sobrinha dela, mas quem tentava aplicar o golpe. A cada palavra de Bernardo, o rosto liso de Vicente ia perdendo a cor, e os 2 capangas atrás dele trocavam olhares incertos, percebendo que aquilo ali não seria tão fácil quanto lhes tinham prometido. E não era só Bernardo quem enfrentava o procurador. A cada acusação provada, a vila inteira ia ganhando coragem, e o que antes era um povo de cabeça baixa foi se transformando num muro de gente firme. O velho Antônio deu um passo à frente apoiado na bengala e disse em voz alta que ele mesmo tinha visto Dona Rosalina pagar aquele homem ano após ano e que, se precisasse, juraria diante de qualquer juiz. Dona Benícia, a parteira, cruzou os braços e declarou que a vila inteira testemunharia, que ali ninguém mais tinha medo de papel carimbado com mentira por dentro. Salvador, o rapaz órfão, postou-se ao lado de Bernardo com os punhos cerrados, e atrás dele vieram os lavradores, as lavadeiras, os velhos, todos formando um semicírculo silencioso e decidido em torno dos degraus da venda. Os 2 capangas, que tinham vindo para amedrontar meia dúzia de coitados, viram-se de repente diante de uma vila inteira unida e começaram a recuar, percebendo que naquele lugar o medo tinha trocado de lado. Vicente tentou se recompor. Com a voz um pouco menos firme, disse que aqueles papéis podiam ser falsos, que ninguém provaria nada, que a palavra de um ferreiro de roça não valia contra um procurador da comarca. Foi quando Bernardo, sem se alterar, jogou a última cartada. Disse que havia enviado cópias de todos aqueles documentos ao Dr. Teófilo Brandão, juiz de direito recém-nomeado para a comarca, homem de sua antiga amizade e de reconhecida retidão, e que o magistrado já estava ciente de tudo. Ao ouvir o nome do juiz, Vicente Aragão empalideceu de vez. Era um nome que ele conhecia e temia, pois sabia que com aquele magistrado não havia jeitinho, não havia suborno, não havia como escapar. O blefe, se é que era blefe, tinha acertado em cheio.
Houve um silêncio pesado na praça, quebrado apenas pelo vento que balançava o velho jacarandá. E então aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Vicente Aragão, encurralado, deixou cair por um instante a máscara de frieza, e o que apareceu por baixo não foi um monstro, mas um homem cansado. Ele baixou os papéis e, com a voz subitamente despida de toda a arrogância, confessou que não agia por gosto. Contou que também era apenas um empregado do agiota, um homem endividado que fazia aquele serviço sujo para sustentar a própria família, ameaçado de perder tudo se não cumprisse as ordens de seu patrão. Disse que há muito tempo não se orgulhava do que fazia, que cada viúva e cada órfão que despejava lhe pesava na consciência, mas que se sentia preso, sem saída. Não era desculpa, ele sabia. Mas era a verdade. Um murmúrio percorreu a praça. Havia quem quisesse vaiar, havia quem quisesse expulsar o procurador a pedradas, e por um instante o ar ficou pesado de revolta. Mas Bernardo ergueu a mão, pedindo calma, e disse, com a serenidade de quem já conheceu a dor de perto, que homem nenhum é feito só dos seus piores dias, e que valia mais consertar do que quebrar, fosse relógio, fosse gente. Vicente Aragão, que esperava ódio e encontrava aquela estranha clemência, baixou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha de verdade. Não a vergonha de ser pego, mas a vergonha funda de ter se tornado aquilo que jamais quisera ser. Contou com a voz fraca que tinha em casa uma esposa adoentada e velhos pais para sustentar, e que o agiota o segurava preso por uma dívida própria, ameaçando jogá-lo na miséria se ele não cobrasse dos outros com a dureza que lhe mandavam. A praça, que um instante antes fervia de raiva, foi se aquietando, porque até os mais exaltados entenderam que tinham diante de si não um carrasco, mas mais um prisioneiro da ganância alheia. Aurora, que tinha todos os motivos do mundo para odiar aquele homem, fez então o gesto que só ela faria. Em vez de triunfar sobre o inimigo caído, deu um passo à frente e disse, com aquela doçura que desarmava qualquer um, que entendia o peso de fazer o mal sem querer, por necessidade, mas que toda pessoa, em algum momento, recebe a chance de escolher de novo. Ofereceu a Vicente uma saída. Disse que, se ele entregasse à justiça a verdade sobre o agiota, sobre a usura, sobre os golpes que vinha sendo obrigado a aplicar pela comarca inteira, ele não seria tratado como criminoso, mas como testemunha, e poderia recomeçar a vida com a consciência limpa. Vicente Aragão olhou para aquela mulher que ele tinha vindo prejudicar e que agora lhe estendia a mão, e algo se quebrou e se consertou dentro dele ao mesmo tempo. De olhos marejados, ele aceitou. As semanas seguintes foram de uma agitação que o Bom Retiro nunca tinha conhecido. A resposta do Dr. Teófilo Brandão chegou pela carroça do correio e era tudo o que Bernardo esperava. O magistrado confirmava que recebera os documentos, que reconhecia a usura e a fraude e que mandara abrir uma devassa contra o agiota da comarca. Com o testemunho de Vicente Aragão, que cumpriu a palavra e contou tudo o que sabia, descobriu-se que dezenas de famílias pobres da região vinham sendo roubadas do mesmo jeito, espremidas por juros impossíveis e despejadas de suas terras. O agiota foi processado, obrigado a devolver o que tinha tomado indevidamente, e a dívida da finada Rosalina foi declarada quitada, restando apenas a quantia pequena e justa que faltava, e que a própria vila, comovida, fez questão de ajudar a Aurora a pagar, cada um dando o pouco que podia, um saco de feijão, umas moedas guardadas, um dia de trabalho. A venda e a escola estavam salvas, e mais do que isso, a vila inteira tinha aprendido uma lição que jamais esqueceria, a de que a união de gente simples, quando armada da verdade, é mais forte do que qualquer papel carimbado nas mãos erradas. Vicente Aragão, livre do jugo do patrão e da própria covardia, despediu-se da vila um homem diferente.
Antes de partir, procurou Aurora e Bernardo para agradecer, e disse com humildade que aquela moça que fazia todos sorrirem o tinha feito, pela primeira vez em muitos anos, ter vontade de ser uma pessoa melhor. Foi-se embora para recomeçar a vida em outra comarca, e dizem que se tornou com o tempo um homem honrado, dado a defender justamente os pobres que um dia ajudara a oprimir. Mas a maior transformação de todas não foi a da vila, nem a do procurador arrependido. Foi a de Bernardo Quintela. No dia em que a vitória foi celebrada, com uma missa de ação de graças na capelinha de Santa Rita, seguida de um almoço comunitário na praça, aconteceu aquilo que os mais velhos do Bom Retiro contariam pelo resto da vida. Diante de toda a gente reunida, Aurora ergueu uma caneca de suco de cana e fez um brinde, agradecendo aquele que, das sombras, sempre cuidou da vila sem pedir nada em troca, e que agora, à luz do dia, tinha sido o B de tudo. Todos os olhos se voltaram para Bernardo, e então, pela primeira vez em 20 anos, diante da vila inteira, o homem mais sério do Bom Retiro abriu um sorriso. Não um meio sorriso escondido, mas um sorriso largo, verdadeiro, que chegou aos olhos e os encheu de luz. Um sorriso tão bonito e tão inesperado que muita gente ali se emocionou até as lágrimas, sem saber direito por quê. Foi como se a vila inteira tivesse esperado 20 anos por aquele instante sem saber. As crianças, que sempre tinham passado correndo e rindo pela frente da ferraria, sem nunca terem visto outra coisa que não um homem carrancudo, pararam de brincar e ficaram olhando, encantadas, como quem assiste a um arco-íris se abrir depois da chuva. As mulheres levaram a mão ao peito, os homens tiraram o chapéu. E o velho Antônio, que conhecia Bernardo desde que ele chegara à vila, murmurou para quem estava ao lado que tinha esperado a vida toda para ver aquele homem sorrir e que agora podia morrer em paz, só que de velho e tarde, daqui a muitos e muitos anos, porque a vida tinha voltado a valer a pena de ser vista. O sorriso de Bernardo, dizem, foi como uma chave que faltava, e a partir daquele dia a alegria que Aurora tinha trazido para a vila ficou completa, porque até a última porta fechada do Bom Retiro tinha enfim se aberto. Dona Sebastiana, a beata desconfiada que tantas vezes torcera o nariz para o ferreiro, foi a primeira a chorar. E disse, fungando, que tinha vivido para ver o milagre maior de Santa Rita. O velho Antônio bateu palmas. E a vila inteira, contagiada, irrompeu num aplauso caloroso, celebrando não só a vitória contra a injustiça, mas o renascimento de um homem que todos julgavam perdido para a amargura. Bernardo, no meio de tudo aquilo, procurou com os olhos uma única pessoa. Encontrou Aurora, parada um pouco à parte, olhando para ele com os olhos brilhando de orgulho e de uma coisa mais funda que nenhum dos dois tinha ainda coragem de dizer em voz alta. E naquele olhar trocado, por cima das cabeças de toda a vila, os dois disseram um ao outro tudo o que ainda não tinham dito. Nas semanas que se seguiram, Bernardo e Aurora foram deixando o sentimento crescer sem mais pressa nem medo. Ele começou a fechar a ferraria mais cedo e era visto para escândalo gostoso das comadres na fonte, caminhando com Aurora pela beira do riacho ao entardecer, os dois conversando baixinho, rindo de coisas que só eles entendiam. Ela contava das traquinagens dos alunos da escola. Ele contava, agora sem dor, das peças mais difíceis que já consertara, dos segredos do tempo guardados dentro de um relógio. Às vezes, os dedos dos dois se roçavam por acaso ao caminhar, e nenhum dos dois afastava a mão, e os dois fingiam não ter reparado, embora o coração de ambos disparasse feito potro novo. Era um namoro de gente madura, feito de pequenos gestos, de silêncios confortáveis e de uma ternura que aquecia quem visse de longe. Numa dessas tardes à beira do riacho, com o céu tingido de laranja e rosa e os bem-te-vis cantando nos galhos,
Bernardo parou de andar, virou-se para Aurora e, com aquela seriedade que agora ela sabia ler como ternura, disse que precisava lhe confessar uma coisa. Aurora sentiu o ar prender na garganta. Bernardo contou que durante 20 anos tinha acreditado que o seu tempo havia parado para sempre, como um relógio quebrado que ninguém mais conseguiria fazer andar. Mas que ela, sem ferramenta nenhuma, só com aquele jeito de espalhar alegria por onde passava, tinha conseguido o concerto que ele julgava impossível. Disse, com a voz embargada, que o coração dele tinha voltado a bater no compasso certo e que esse compasso, agora, batia por ela. Aurora sentiu os olhos se encherem d'água e, por um instante, não conseguiu dizer nada, ela que nunca ficava sem palavra. Quando enfim falou, foi para dizer, com a voz tremendo, que também tinha chegado à vila com o tempo parado, achando que a vida boa já tinha passado por ela e ido embora junto com os pais que perdera, e que tinha sido ele, com aquele jeito calado de cuidar das pessoas no escuro, quem a ensinara que recomeçar é sempre possível. Bernardo, então, fez uma coisa que há 20 anos não fazia. Tirou do bolso o relógio de ouro de Helena, abriu a tampa e mostrou a Aurora que pela primeira vez em muito tempo ele o tinha posto para andar de novo e que os ponteiros marcavam certinhos a hora exata daquela tarde. Disse que tinha deixado o relógio parado por 20 anos, na hora da despedida, mas que entendia, enfim, que Helena não ia querer que o tempo dele ficasse parado para sempre. Aurora compreendeu o tamanho daquele gesto, e foi ela quem, gentilmente, fechou as duas mãos em volta das mãos dele, que seguravam o relógio. Ficaram assim, ali, à beira do riacho, com o céu inteiro pegando fogo de tanto laranja e rosa, dois adultos que a vida tinha machucado e que agora, sem pressa, se permitiam ser felizes de novo. Bernardo, juntando toda a coragem que um homem tímido consegue juntar, perguntou a Aurora, com a voz baixa, se ela aceitaria dividir com ele o resto do tempo que lhe restasse. Fosse muito, fosse pouco. Não foi um pedido com palavras bonitas, não tinha joelho no chão, nem anel guardado. Era apenas um homem simples oferecendo a uma mulher tudo o que tinha, que era um coração recém-consertado e a vontade de fazer dela feliz. Aurora riu e chorou ao mesmo tempo, e respondeu que sim, que aceitava, que tinha atravessado meio Goiás numa carroça de correio sem saber que estava vindo justamente para aquilo. E foi assim, sem pressa e sem alarde, sob o olhar discreto dos bem-te-vis, que os dois selaram o compromisso de uma vida juntos. Voltaram para a vila, já na boca da noite, andando devagar, sem pressa nenhuma de chegar, os passos casados como se tivessem ensaiado a vida inteira para caminhar juntos. Não contaram a ninguém naquela primeira noite. Guardaram o segredo por mais algumas horas, só deles, como quem guarda na palma da mão um pingo de orvalho com medo de derramar. Aurora foi para o quarto dos fundos da venda e não conseguiu dormir de tanta alegria miudinha que lhe corria por dentro. Bernardo voltou para a ferraria, sentou-se na bancada onde por 20 anos consertara o tempo dos outros e ficou um tempo longo apenas olhando o relógio de ouro de Helena a bater de novo, sereno, sentindo que a vida, de algum jeito que ele não sabia explicar, tinha enfim voltado para o lugar certo. Na manhã seguinte, quando os dois se cruzaram na praça e trocaram um simples bom dia diante de todos, ninguém precisou que eles dissessem nada. Bastou ver o jeito como o homem mais sério da vila olhava para a mulher, que fazia todos sorrirem, para que a notícia, sem uma palavra, corresse de boca em boca como água de cheia, e até o meio-dia não havia no Bom Retiro alma que não soubesse e sorrisse. O noivado foi anunciado num domingo, depois da missa, e a vila inteira festejou como se fosse coisa da própria família.
As mulheres se ofereceram para costurar o vestido de Aurora, os homens para enfeitar a capela, e Dona Sebastiana, transformada de inimiga em maior aliada, tomou para si a responsabilidade de organizar o bolo e os doces, dizendo a quem quisesse ouvir que sempre soubera que aqueles dois eram um para o outro. Mentira deslavada que ninguém teve coração de desmentir. O casamento foi marcado para o tempo das flores, quando os ipês do cerrado se cobrem de amarelo e de rosa e pintam o sertão inteiro de festa. E assim, numa manhã de setembro, com os ipês floridos e o céu de um azul de vidro, Bernardo Quintela e Aurora Sampaio se casaram na capelinha de Santa Rita, diante de toda a vila do Bom Retiro, que coube apertada lá dentro e transbordou pela porta afora. Bernardo, de terno emprestado e cabelo penteado, não conseguia parar de sorrir. Ele que durante 20 anos não sorrira nenhuma vez. Aurora entrou ao som da viola com uma coroa de flores do campo nos cabelos, mais bonita na sua simplicidade do que qualquer noiva enfeitada de seda. E quando os dois trocaram o sim, e Bernardo tirou do bolso não uma aliança comprada, mas 2 alianças que ele mesmo havia forjado e trabalhado com as próprias mãos de mestre, a vila inteira chorou de alegria. E dizem que até o velho jacarandá da praça deixou cair naquele dia uma chuva mansa de flores. O casamento de Bernardo e Aurora foi a maior festa de que o Bom Retiro tinha notícia. A vila inteira se mobilizou, como se aquele matrimônio fosse de toda a gente, e não só dos noivos. As mulheres costuraram a 4 mãos o vestido de Aurora, simples e bonito de algodão claro, e Dona Benícia, a parteira, fez questão de prender no cabelo da noiva um ramo de flores de laranjeira, as mesmas que Helena usara um dia, num gesto de carinho que Aurora entendeu e abraçou sem nenhum ciúme, porque havia ali, em vez de sombra, uma espécie de bênção. Os homens enfeitaram a capelinha de Santa Rita com folhas de bananeira e flores do campo, ergueram mesas compridas na praça, e o velho Antônio, todo orgulhoso, foi quem conduziu Aurora até o altar, dizendo com os olhos marejados que se Deus não lhe tinha dado filhos, tinha-lhe dado a alegria de levar ao altar aquela moça que era como uma filha para a vila inteira. No dia do casamento, a capelinha ficou pequena para tanta gente e muitos acompanharam a cerimônia do lado de fora, espremidos na porta, em silêncio comovido. Quando o padre perguntou a Bernardo se aceitava Aurora como esposa, o homem que durante 20 anos mal abrira a boca respondeu com um sim, tão firme e tão cheio de sentimento que mais de uma comadre começou a chorar. E quando chegou a vez de Aurora, ela respondeu com aquele sorriso que iluminava tudo, e a vila inteira sorriu junto, porque o sorriso dela, já se sabia, era coisa que contagiava. Houve viola e sanfona, houve comida farta que cada família trouxe segundo o que tinha, houve dança até a madrugada sob as estrelas do cerrado. E no meio da festa, Bernardo, que jurara nunca mais dançar depois de Helena, tirou Aurora para uma valsa lenta no centro da praça, e dessa vez não errou nenhum passo, porque dançar com ela já tinha virado para ele a coisa mais natural do mundo. Vicente Aragão, o procurador redimido, mandou de longe um presente e um bilhete desejando felicidades, dizendo que devia àquele casal a recuperação da própria alma e que rezava todas as noites por eles. Dr. Teófilo Brandão, o magistrado justo, enviou de presente um belo relógio de parede para a nova casa do amigo relojoeiro, com um carimbo na carta dizendo que aquele era o único relógio da região que ele não precisaria mandar consertar, pois saíra das mãos do melhor mestre que já conhecera. E assim, cercados pelo carinho de uma vila inteira e pela bênção de gente que estava longe, mas não esquecia, Bernardo e Aurora começaram a vida de casados na casinha atrás da venda, que aos poucos foram transformando num lar cheio de luz, de livros, de relógios tiquetaqueando em paz e do cheiro bom de café sempre passado na hora.
Os anos passaram sobre o Bom Retiro, como passam as estações sobre o cerrado, trazendo chuvas e secas, colheitas e festas, e levando devagar a poeira do tempo. Mas algumas coisas, em vez de envelhecer, só ficaram mais bonitas. O amor de Bernardo e Aurora foi uma delas. Quem passasse pela vila muitos anos depois encontraria um casal de cabelos já grisalhos, sentados ao entardecer no banco, em frente à antiga ferraria, que com o tempo tinha virado meio ferraria, meio oficina de relógios, meio ponto de encontro de quem precisava de uma palavra amiga. As mãos dos dois, uma calejada de ferro, a outra manchada de tinta de tanto escrever na lousa, continuavam a se procurar como no primeiro dia. E o sorriso de Bernardo, que um dia fora coisa rara como chuva no sertão, tinha virado a coisa mais comum e mais querida da vila. A vida dos dois se assentou num compasso bom, desses que a gente só reconhece como felicidade muito tempo depois, quando olha para trás. As manhãs começavam cedo, com o cheiro do café que a Aurora passava e o bater ritmado do martelo de Bernardo na bigorna. Dois sons que para a vila inteira viraram sinônimo de que tudo estava em seu devido lugar. De dia, ela ensinava as letras na escolinha que tinha crescido e ganhado até um quadro negro de verdade, e ele atendia à freguesia, ora ferrando um animal, ora devolvendo a vida a um relógio que chegava morto e saía tiquetaqueando. Ao entardecer, fechado o serviço, sentavam-se no banco da frente, e era ali, naquele banco gasto pelo uso, que envelheceram juntos, conversando sobre tudo e sobre nada, vendo o sol descer atrás do cerrado e a vila passar, e cumprimentá-los com um carinho que se renovava a cada dia. Nos anos que vieram, o Bom Retiro foi deixando de ser aquele lugarejo esquecido e triste para virar uma vila viva, conhecida na região inteira. A fama do mestre relojoeiro, que fazia o tempo voltar a andar, atraiu gente de longe, e com ela veio um movimento novo, uma venda mais farta, uma rua mais animada. Mas o que mudou de verdade, diziam os mais velhos, não foi a prosperidade, foi o ânimo. A vila tinha reaprendido a rir, e isso, uma vez aprendido, não se desaprende mais. Salvador, o rapaz que um dia se postara de punhos cerrados ao lado de Bernardo na praça, virou aprendiz do mestre, passou anos debruçado sobre engrenagens e bigornas e com o tempo se tornou ele próprio um bom oficial. Casou-se, abriu o seu canto e nunca deixou de chamar Bernardo de mestre e de segundo pai. Era a prova viva de que o bem que Bernardo fazia no escuro tinha enfim saído à luz e se multiplicado. A escola de Aurora cresceu, e não havia mais no Bom Retiro quem não soubesse ler e escrever o próprio nome, assinar com orgulho o próprio sobrenome, ler a carta dos parentes distantes sem precisar da ajuda de ninguém. Bernardo, por sua vez, voltou a ser o mestre relojoeiro que um dia tinha sido, só que agora sem se esconder, e gente de toda a região mandava ao Bom Retiro seus relógios mais preciosos, sabendo que ali vivia um homem capaz de fazer o tempo voltar a andar. Ele ensinava o ofício a quem tivesse interesse, repartia o que sabia e gostava de dizer com um brilho nos olhos que relógio parado não tem conserto enquanto alguém não tiver a paciência e o carinho de abrir a tampa e olhar dentro, e que com coração de gente é a mesma coisa. Todo ano, na data do casamento, Bernardo e Aurora repetiam um costume só deles. Voltavam de mãos dadas àquele mesmo trecho da beira do riacho onde um dia tinham trocado as primeiras palavras de amor. E ali ficavam um tempo em silêncio, vendo a água correr, lembrando de quando eram dois estranhos machucados pela vida e não sabiam que a felicidade morava a poucos passos um do outro. Aurora gostava de dizer, brincando, que tinha sido a melhor aluna que a vila já tinha tido, porque foi ali, com um homem calado de mestre, que ela aprendeu a lição mais importante de todas, a de que nunca é tarde para recomeçar. E Bernardo,
que com os anos foi ficando menos calado, mas nunca falador, respondia sempre a mesma coisa, que a melhor peça que ele tinha consertado na vida inteira não tinha sido relógio nenhum, tinha sido o próprio peito, e que quem mexera nele, com mão de mestre sem nem saber, tinha sido ela. A vila toda envelheceu junto com eles, e foi um envelhecer bonito de quem teve uma vida cumprida. O velho Antônio viveu o bastante para ver, sim, muitos e muitos anos, como tinha prometido, e até o fim gostava de sentar ao lado do casal no banco da praça e contar para quem quisesse ouvir que tinha sido ele quem levara a noiva ao altar. Dona Sebastiana abrandou de vez o gênio e virou a mais dedicada zeladora da capelinha de Santa Rita, dizendo que devia àquele casamento a lição de que santo de verdade é aquele que sabe enxergar o bem escondido nas pessoas. E a venda da finada Rosalina, salva da ganância, seguiu de porta aberta, abastecendo a vila e servindo de ponto de encontro com o mesmo balcão de madeira em que um dia Aurora chorara as suas aflições e onde agora só se ouviam risadas. O velho relógio de ouro de Helena, aquele com as iniciais gravadas na tampa, Bernardo guardou para sempre, e às vezes o tirava do bolso e ficava a olhá-lo com uma ternura mansa, sem dor. Aurora nunca teve ciúme daquela memória, ao contrário. Foi ela quem, no aniversário de casamento, fez questão de colocar um vaso de flores diante do retrato antigo de Helena que Bernardo passara a manter sobre a cômoda, dizendo, com a generosidade que era a sua marca, que se aquela mulher não tivesse ensinado Bernardo a amar tão bonito, talvez ele não tivesse sabido amá-la também. E assim, os dois amores, o que se fora e o que ficara, conviviam em paz dentro de um coração que, como Aurora um dia dissera, tinha crescido para caber tudo sem expulsar nada. Dizem os antigos do Bom Retiro, hoje uma vila próspera e conhecida na região inteira como a vila onde o povo mais ri, que tudo começou no dia em que uma mulher de riso fácil desceu da carroça do correio e não teve medo de bater na porta de ferro do homem mais sério do lugar. Dizem que o sorriso, assim como o amor, é coisa que se espalha, que basta uma pessoa começar para que a vila inteira aprenda. E quando algum forasteiro de passagem pergunta por que naquele cantinho do interior de Goiás as pessoas parecem mais felizes do que em qualquer outro lugar, sempre aparece um mais velho, de olhos marejados, disposto a contar, na sombra do velho jacarandá, a história daquele amor. E é sempre a mesma história, contada com as mesmas palavras, como quem reza uma oração que não se cansa de repetir, que a mais bela história de amor da vila foi a do homem sério e da mulher que fazia todos sorrirem, que ele ensinou a ela que existe gente boa que faz o bem no escuro, sem querer aplauso, e que ela ensinou a ele e a vila inteira que por mais pesada que tenha sido a dor, por mais trancado que esteja o coração, sempre, sempre vale a pena abrir de novo a porta quando é o amor que está do lado de fora batendo. E foi assim, com um sorriso reencontrado e um tempo que voltou a andar, que os dois viveram lado a lado, felizes, até que os cabelos ficaram brancos como a flor do algodão e o amor, esse, ficou eterno,